tarde, Brasil! Sejam bem-vindos! Programa começando, promete! Alegria, meu povo! Porque aqui não tem tempo ruim não, hein? Não importa o que esteja acontecendo. Quando a gente começa a fazer esse programa, nosso intuito, né? O nosso que eu falo é meu e da produção de todos os meninos aqui dos câmeras, é levar alegria e informação para você. Por isso, eu já deixo o telefone liberado. 2578-6000 já fica liberado. Pode ligar, fazer perguntas para qualquer um dos convidados, tá, gente? Fica bem à vontade. Olha os convidados de hoje. O doutor Alexandre Colombini, otorrinolaringologista. Olha que maravilha, nós vamos falar sobre a apneia do sono. Tem muita gente que tem e é perigoso, viu, gente? Ele vai explicar o que acontece, né, durante essas pausas repentinas quando você dorme. Mas ele vai explicar já já pra gente. O Rodrigo Albebaran, tarólogo, vou explicar um pouquinho, né, da cultura, né, o que é o tarô, desde quando surgiu, como é a história do tarô para você que está em casa. Olha, tem música também pra gente ficar bem feliz, hein? Bom de sertanejo, o Alex e o Irã cantando e encantando os grandes sucessos sertanejos. Vem comigo nessa tarde top, que o programa só tá começando. Simbora, Brasil, não vou sentar neste lugar, vou sentar do lado do convidado, porque hoje ele tem uns aparelhos maravilhosos para explicar pra gente sobre a apneia do sono. Bem-vindo, tudo bom? Bem, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui novamente. Bom ter você aqui. Doutor Alexandre, eu queria que você explicasse numa linguagem bem simples para quem está em casa o que é a apneia do sono, por que acontece a apneia do sono, ela pode vir atrelada com alguma outra coisa junto no mesmo tempo ou não? Perfeito, ótima pergunta. Então, quando a gente pensa em apneia do sono, o que a gente tem que entender? Que são pausas na respiração, normalmente maiores de 10 segundos, então o paciente está dormindo, ele para de respirar, e essa obstrução da respiração ela pode ser total ou parcial, que aí a gente ia diferenciar em uma apneia e uma hipoapneia, que são detalhes um pouquinho mais técnicos. E qual que é o grande problema disso? Se isso passa a acontecer inúmeras vezes ao longo da noite, a gente aprendeu com o Covid a ver a saturação do sangue, né? Colocar o aparelhinho e ver, olha, está abaixo de 80, de 90, está ruim, está grave. Então, com a apneia do sono, como deixa de ter a entrada desse fluxo de ar, essa oxigenação, essa saturação do sangue, ela cai. Cai muito, é? Cai bastante. E aí o paciente ele começa a ter que aumentar a frequência cardíaca para circular mais sangue. O cérebro ele não é oxigenado direito. Acontece muitos despertares, não despertar do paciente abrir o olho, mas do cérebro entrar em atividade e falar, Alexandre... Nossa, isso é horrível, né? Então vai dar uma sensação de cansaço. Exatamente. Alexandre, acorda, porque a gente precisa respirar, senão a gente vai morrer. E se isso acontece inúmeras vezes, o cérebro não descansa. Então, primeiro sintoma, o paciente acorda cansado, ele fala, nossa, eu deito, capoto, mas eu tenho a sensação que eu não descansei. Muitas vezes tem dor de cabeça pela manhã, por causa da inflamação que isso vai levando, regula o hipotálamo, e aí acaba tendo dores de cabeça pela manhã. Vai dando inflamação também? Pode dar déficit de memória, déficit de concentração. Então, às vezes eu atendo pacientes executivos no consultório, eles falam, Alexandre, eu dormi no meio de uma reunião, eu perdi o tempo da reunião com o executivo, com alguma coisa, porque eu não estou dormindo bem em casa. Então, se a gente olhar aqui... Tem 10 sintomas, né? Tem alguns sintomas que são muito característicos, que é o que ele está falando, a sonolência diurna, dor de cabeça pela manhã, dificuldade de concentração, dificuldade de memória, queda de libido, pressão alta, arritmia, aumenta a chance de infarto. Sonolência diurna, ronco, acordar com sensação de sufocamento ou ofegante, dor no peito, desconforto, confusão com dor de cabeça. Olha isso. O número 2, as 3 primeiras, na verdade, é o que fazem o paciente mais procurar a gente. Que é o ronco, que muitas vezes o parceiro reclama. É claro. Né? Porque tem um trator dormindo do lado e faz ele procurar o médico para tratar. Parece que engasga, né? O ronco ressuscitativo, que é aquele ronco que dá aquela sufocada e realmente tá parando de respirar naquele momento. E aí começam os sintomas decorrentes. Então, mas assim, a apneia, ela vem junto com... A pessoa que ronca, por exemplo, ele pode ter apneia tudo junto, no mesmo momento? Importante diferenciar que roncar nunca é normal. Sim. Então, se você está roncando é porque está tendo uma obstrução da sua via aérea ou uma vibração dos tecidos moles. O que pode acontecer é que o paciente ele pode só roncar e não ter apneia do sono, mas muitas vezes esse ronco está associado com uma apneia do sono. E aí a gente precisa fazer um exame, além da consulta, tudo para saber se essa apneia é uma apneia leve, moderada ou grave. Porque de acordo com a intensidade dos sintomas, com a anatomia do paciente, com os hábitos de vida, a gente vai decidir qual que é o melhor tratamento para ele. Doutor, vou liberar o telefone? Gente, o telefone está liberado. Se você quiser saber do seu marido que ronca aí, meu amor, direitinho, né? A gente tirar alguma dúvida aí, por que ronca, como a gente pode ajudar,
A gente fala brincando, mas é um problema de saúde, viu? Problema sério. E vindo agregado aí junto com a apneia, tem casos, são raros, mas tem casos de levar a óbito. Então é muito sério, 2578-6000. Me fala um pouquinho só do ronco, porque, nossa senhora, praticamente o quê? Sei lá, quantos por cento? Uma incidência extremamente alta na população. Então, o ronco é isso. Quando o ar passa por um lugar mais estreito, ele vibra os tecidos, que estão flácidos, e aí faz o barulho. E não tem como esses tecidos depois enrijecer também? Tem. Existe um paciente que só ronca, que a gente fez a Só do consulta, ronco. examinou, pedimos um exame, o paciente só ronca, ele não tem apneia. Ele pode fazer fisioterapia, fonoterapia para fortalecer a musculatura. E tem uma das modalidades que daqui a pouco a gente vai mostrar aqui, que é um aparelho intraoral. É um aparelho que o dentista confecciona, que ele serve tanto para os casos que só roncam, como os casos que tem ronco e apneia leve ou leve moderada associado, que é uma das opções de tratamento. E aí ajuda bastante na E a questão. apneia, hein? E a apneia, já vi casos que leva ao óbito, Pode, né? não é, como você falou, Não felizmente é comum, não é comum, mas pode mas às vezes acontecer. ele leva a uma doença secundária que essa doença pode ser. Então, como aumenta a chance de um infarto, porque não está oxigenando direito, está sobrecarregando o coração, aumenta a chance de você ter um AVC, um derrame. Então, consequências da apneia do sono que não foi tratada. Doutor, toda vez que o telefone tocar, é alguém querendo falar contigo, Vamos tá? lá. Alô? 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 Alô, boa tarde. Everybody home? Alô? Boa tarde. Alô? Oi, com quem falo? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem Eu falo? não estou ouvindo muito bem. Não, faça a É sua Maria de pergunta. Lourdes. De Lourdes. Oi, de Lourdes, tudo bom? Tudo bem. Eu gostaria de falar. Tudo bem, graças a Deus. Eu gostaria de perguntar ao doutor. O meu marido tem um ronco assim muito forte. Eu acho até que ele está morrendo. E ele vai ao médico e não procura falar isso para o médico. É assim, assustador. Ele para até de respirar. Eu fico até com medo, achando que ele está morrendo. É uma coisa horrível. E agora ele foi diagnosticado com gordura no fígado. Perfeito. Então, o que a gente sabe? Que a maioria dos pacientes que roncam, não todos, aí tem a apneia do sono, eles estão acima do peso. Então, homem, obeso, sedentário, que não faz atividade física, ele tem uma proporção de uma incidência maior de apneia do sono. O marido dela falou, foi diagnosticado com gordura do fígado. Então, não deve fazer atividade física, não deve ter hábitos saudáveis, deve estar acima do peso. E tem o ronco que ressuscita, parece que ele está Engasga, né? parando. Então, ele precisa procurar um otorrinolaringologista para fazer um exame físico e direcionar os exames, fazer uma tomografia, fazer uma polissonografia, ver qual que é o estado desse paciente e aí decidir qual que é a melhor opção de tratamento. Paralelamente, se ele estiver acima do peso, procurar um nutricionista, procurar um endócrino. Se tiver hipertenso, procurar um cardiologista, porque é um paciente que a gente tem que olhar ele como um todo. Não adianta eu só resolver a apneia dele, eu preciso resolver Doutor, e quem bebe? Quem bebe muito, ronca mais? Essa é uma boa pergunta. Por quê? E relaxa tudo, né? Fica Exato, tranquilo, perfeito. fica na paz. É isso mesmo. Né? A hora que você saiu à noite para comer uma pizza, tomou um vinho, uma cerveja, ou faz uso de algum calmante mais potente, né? Benzodiazepínico, ou tomou um relaxante muscular. Então, qualquer estado que te leve a ao maior relaxamento da sua musculatura vai piorar o ronco e vai piorar a apneia naqueles pacientes que têm apneia, porque você tem uma musculatura mais flácida. Então, fica mais fácil dela colabar, fechar, e aí piora os eventos. Certo. Eu queria só que você mostrasse primeiro os aparelhos e a gente continua falando sobre a apneia. Então, ótimo. Esses são os tratamentos. Então, quando a gente fala em tratamento, como eu te falei, é uma abordagem multidisciplinar, precisa de todo mundo. E aqui a gente tem alguns casos, não é a maioria, que são cirúrgicos. Sim. Que eu posso fazer uma cirurgia na garganta do paciente, melhorar a via nasal, tirar um adenoide, ou fazer uma cirurgia de avanço maxilomandibular. Então, existem alguns pacientes que têm ótimas indicações e ótimas respostas com cirurgia. Não é para todo mundo. Nos casos dos pacientes que só roncam e tem o ronco com apneia leve e moderada, tem um aparelhinho que é esse aqui, né? A gente trabalha em parceria com um dentista que trabalha com medicina do sono. Parece um aparelho, né, de bruxismo, mas tem duas placas. E qual que é a ideia desse aparelho? Na hora que o paciente coloca na boca, não é abrir, ele joga o mento para frente. Ele joga, então você fica... Então, vai dar uma aberturazinha. Mas não é pela abertura, é porque na hora que você faz o deslocamento da mandíbula para frente, a gente aumenta esse espaço que existe aqui no fundo da garganta,
onde a gente está vendo a obstrução na Aí figurinha. o ar vai suar. Aí o ar vai ter mais espaço para passar e acaba sustentando um pouco mais a musculatura do lado. Mas não é insuportável isso na boca para Então, dormir? alguns pacientes se adaptam muito bem e outros pacientes que às vezes podem ter uma disfunção de ATM ou algum bruxismo, podem sentir algum desconforto. Aí Por vai isso que o roncar perto da parceira, né? Então, por isso que o tratamento tem que ser muito individualizado. Porque, eu não me dou bem com isso, né? Ou eu tenho uma apneia moderada, grave, que eu preciso de uma tecnologia um pouquinho melhor. A gente pode ir para um CPAP. O que é um CPAP? CPAP, ele é, de uma maneira simples para o pessoal entender, é um compressor de ar. Ele vai mandar um fluxo aéreo com uma pressão que a gente vai pré-determinar antes, através de exames. E a ideia é a mesma coisa, só que ao invés de você ter Um aparelhinho na boca? um mecanismo mecânico sustentando a musculatura, ele mantém um fluxo de ar que mantém esse canal aberto. Então, na hora que você inspira, ele tem um fluxo de ar. Na hora que expira, alguns aparelhos têm uma tecnologia de Nossa, é um relaxamento. aparelho individual, então, você tem que ter na sua casa. É seu, você tem que comprar. Gente, imagina dormir, né? Dormir com um homem com um aparelho desse do lado, além de roncar, ainda ficar com um aparelho do Então, mas aí que tá. Quando ele ronca, quando ele tá com o aparelho, ele para de roncar. Ele tem um sono Mas, melhor. doutor, Não, eu É entendo. estranho, É né? estranho. Mas é uma, por exemplo. por isso que tem que tratar desde o início, né? Sim. Para resolver. Mas é que às vezes, mesmo chegando no início, já pode ser um caso de apneia moderada e grave. Sim. E aí a gente tem que colocar na balança. Sim. Esteticamente é bonito? Horrível. Não é. Já ronca Né? com um aparelho desse do lado é triste, Então, hein, doutor? mas aí imagina só, que teu marido está cansado, sedentário, com queda de libido, e a gente começa a tratar tudo isso e ele começa a melhorar e vira outra pessoa. Ah, ele é que busca ajuda antes, né? Ah, joga a responsabilidade para a mulher. Vou até falar, ó, cada um com seus problemas. Cuide do seu ronco, cuide da sua saúde, que da minha cuido eu. Boca seca ou dor de garganta pela manhã, também é um dos sintomas, Porque né? o paciente ronca e respira de boca aberta, acaba ressecando. Acordar várias vezes à noite, dificuldade de concentração, impotência sexual. Eu acho que esse aqui deve ser o que mais pega os homens, né? Que impressionante. E irritabilidade. O grande problema da impotência sexual é que é difícil, às vezes, o paciente relacionar Sim. que está com um problema no sono dele. Sim. Assim como obesidade, ganho de peso, dor de cabeça. Porque como você não dorme bem, o teu cérebro não descansa e uma série de hormônios que tem que ser secretados Sim. à noite não Não são vai secretados. Porque o teu cérebro está preocupado em manter você vivo porque você está parando de respirar. E com isso você tem todo esse desarranjo hormonal e aí fica mais difícil de emagrecer, você acorda cansado, você não quer ir para academia, você acaba Sem tendo sem pique nenhum. Teus hábitos alimentares, você prefere comer uma comida mais gordurosa do que uma comida mais saudável. Então, Tudo vai por isso que é piorando, muito né? importante essa abordagem em conjunto do paciente. Alô? Oi, Com quem falo? Obed, Oi, tudo bom? Tá falando de onde? é de Minas Gerais. É, terra boa. Nossa Senhora, estado lindo, hein? Terra ótima. É minha terra também, viu? Minha Quer fazer uma também. pergunta? É? Sua também, doutor? Todo mundo mineiro aqui, ó. Estamos em casa. Pode Queria fazer a sua falar pergunta. Queria falar com o doutor. Pode fazer a pergunta pro doutor. Eu queria ver com o doutor se eu fiz uma cirurgia, está com 4 meses, do coração. Fiz 3 pontos acima. Se é normal a gente sentir dor ainda por dentro, que eu ainda sinto dor por dentro. Bom, foge totalmente do nosso tema. É, né? mas é uma ajuda, né, que é mineirinho, sim, né? sim. Como ele fez uma cirurgia de revascularização cardíaca, muito provavelmente, pelo caso dele, talvez possa ter sido uma cirurgia de tórax aberto. Tem que abrir o coração e tudo mais. E vai doer. Até tudo consolidar, até tudo estar cicatrizado, é um pós-operatório mais chato. Mas seria bom sim. ele voltar lá no médico e falar isso pro Eu médico, acredito né? que, pelo que ele falou, ele já deve estar acompanhando, né? Não era para ter tido alta tão cedo assim. 4 meses é muito cedo para ter tido alta. Provavelmente ele deve ter acompanhamento mensal. Certo. Vá no médico e esclareça qualquer dor, qualquer coisa que está um pouquinho... Não é normal sentir dor, Não. né? Já procura ajuda no seu médico. Telefone liberado, gente, 2578-6000. Quer saber sobre o ronco? Aproveita que o momento é esse e a apneia do sono. Doutor, a apneia do sono. Então, a diferença da apneia do sono, para quem entender, por exemplo, coitado, se a pessoa estiver do meu lado, tiver apneia, vai morrer. Porque eu não acordo, meu sono, eu sou aquela do sono pesadíssimo. Sim. Como que a gente percebe? A companheira pode ajudar se a pessoa estiver tendo uma crise? É acordar? Como que Os faz? principais sintomas vai ser o ronco com aquele ronco engasgando. Então, igual a primeira nossa convidada aqui falou, né? Ela tem, o marido dela ronca bastante. Então, mas a gente acorda a pessoa, o que a gente faz? Na verdade, a maioria das parceiras acaba dando um cutucão, o parceiro muda de posição, muda de lado, e na hora que faz essa mudança e tem um pequeno despertar, você já sai do estado de apneia, porque a apneia está acontecendo só enquanto você dorme. Tá?
E agora, o grande problema é isso ser toda hora constante. Então, às vezes, tem paciente que tem 300, 400, 500 eventos à noite. Não dá para você... Sério, tudo isso? Não dá para você pegar e ficar acordando ele 500 vezes. Nem você. Por isso que é Troca de quarto. Por isso que é importante o tratamento. Né? Então, no consultório é muito... Primeiro assim, quando chegou o homem acompanhado com a esposa, eu até brinco que assim, 80% de chance da queixa da consulta ser ronco. Né? Porque o homem sozinho realmente ele não procura um médico para tratar isso. É mais difícil, porque ainda existe um mito que roncar é normal. Ou que as pessoas falam, nossa, eu dormi tão pesado que eu até ronquei essa noite. Não, ronco não é normal. Ronco nunca é normal. Sempre está tendo algum estreitamento da sua via aérea. Pode ser que esteja numa fase inicial que ainda não tem nenhuma doença associada, ou pode ser que já tenha uma apneia. Por isso que sempre que um paciente tem queixa de ronco, a gente tem que investigar. Pessoas que fazem uso de medicação, de remédios para dormir, Exato. pode esperar. Se a gente for para a classe dos benzodiazepínicos ou relaxantes musculares mesmo, vai ter uma piora, assim, importante do ronco e da apneia. Existe a apneia do sono, aumenta o risco de outras doenças? Então, as principais doenças que a gente observa, obesidade, pressão alta, arritmia cardíaca e infarto e derrame. Nossa, então, você vê, são todas doenças potencialmente fatais. Tá? E que, às vezes, a gente controlando o sono, pega aquele paciente que vai no cardiologista, já está com 2, 3, 4, 5 antihipertensivos e não consegue controlar a pressão nenhuma. Aí abençoado resolve pedir uma polissonografia para o paciente e vê que à noite a pressão dele está subindo quando tem que cair. Quando dorme, né? E aí aumenta o som aí quando o telefone tocar. Alô? Oi, boa tarde. Boa tarde, com quem falo? Fala com o Marcos. Tá falando de onde, Marcos? Olha, eu estou falando do meu trabalho agora. Ah, patrão bom, hein? Tá deixando, né? Não. É, que eu tô no meu horário de almoço. Ah, tá bom, tá explicado. Quer fazer uma pergunta? Sim, essa apneia do sono, ela, assim, eu já tive um pouco esse problema. É normal a pessoa, quando ela dormir, ela tipo como se toma um susto e acorda e fica desorientado, isso é normal? Faz parte da apneia? A pessoa pode sim acordar e ter um despertar com ronco e acordar meio agitado, mas a gente também tem outras doenças que podem fazer o paciente ter um despertar à noite. Por exemplo, uma insuficiência cardíaca mal controlada. O paciente pode acordar sufocado, com falta de ar. Então, sempre que tem uma queixa dessa, tem que procurar um clínico, um otorrino, para fazer os exames gerais, avaliar coração, avaliar o sono e ver o que pode estar acontecendo com esse paciente. Crianças. Criança também tem apneia do sono, só que normalmente nas crianças, as crianças normais, que não tem nenhuma síndrome, a principal causa de apneia do sono é a amígdala grande e a adenoide grande. Nossa. Tá? E aí é uma então, já é um alerta. É uma causa simples de resolver. Uma cirurgia comum, tradicional que a gente faz, a hora que a gente faz a remoção das amígdalas e da adenoide, a criança melhora do sono, começa a ganhar peso, vai bem na escola, melhora a concentração, fica mais levada. Doutor, é fundamental uma noite de sono bem dormida, né? Sem dúvida nenhuma. A gente precisa dormir para ter síntese proteica, para a gente secretar hormônios, para a gente consolidar o aprendizado, a memória. Se o teu cérebro está cansado, você está cansado. E uma hora isso vai parar de funcionar. E tem algum exercício, por exemplo, alguma coisa que você possa fazer antes de dormir para relaxar, para tentar tirar um pouco? O que a gente pode fazer são coisas de higiene do sono para a pessoa tentar dormir melhor. Então, tem que pensar que o quarto é para dormir. Então, não é para levar comida para o quarto, não é para levar TV para o quarto. Tem que ter um ambiente que seu cérebro entende que quando você entrar lá, você vai deitar e dormir e descansar. Alô? Boa tarde. Boa tarde, com quem falo? É Flávio. Oi, Flávio. Tá falando de onde? São Paulo, capital. Bem-vindo. Quer fazer uma pergunta? Obrigado. Gostaria sim. Na verdade, não é uma pergunta, é um depoimento. Sim. Eu fui diagnosticado com apneia do sono, fiz o exame de polissonografia e antes desse exame eu achava que roncar era a coisa mais normal do mundo. E vendo um programa como o seu, com um depoimento de um profissional, de um médico, eu descobri que o ronco, na verdade, é uma doença do sono. A partir do momento que eu fiz a polissonografia e comecei a usar o CPAP, a minha vida mudou completamente. Então, assim, vocês que estão escutando, que roncam e que acordam indispostos, com sono o dia inteiro, irritados,
procure um médico, faça um exame, porque realmente a mudança ela é drástica e você tem uma qualidade de vida muito superior. Obrigada, viu, pelo depoimento. Parabéns. Melhor, Um abraço aí. melhor colocado Obrigada, o impossível. Né? Eu tenho alguns pacientes, eu tenho uma frase de um paciente que eu guardo até hoje. Ele falou, doutor, eu viajo sem minha mulher, mas eu não consigo viajar sem meu CPAP. Que é esse aparelho aqui. Esse aparelho. Porque o dia que ele dorme sem, ele acorda cansado, mal. parece que ele tomou uma surra, ele volta a ter sono. É como se fosse um nebulizador? É mais ou menos. Na hora que coloca no nariz, Ah, tem que dormir com isso no nariz? essa Nossa, máscarazinha... pensei que fosse um nebulizador que jogasse assim de perto. Não, tem várias máscaras. Tem máscaras que são maiores, tem uma máscara que vem só por fora do nariz. Mas a ideia é mais ou menos, quando o paciente vai dormir, ele tem essa traqueia e ele dorme com... Doutor, é broxante. Sim, mas você pode né? usar depois. Mas a pessoa tem que espera a parceira dormir e depois Exato, coloca, né? é na hora que vai dormir. Então aqui vai ter um fluxo de ar que é regulado por esse aparelho, né? Onde tem toda uma equipe também que regula. A gente, eu indico. Eu tenho uma fisioterapeuta que trabalha comigo, com a Érica, que ela que cuida dos meus pacientes, regula, faz todo o ajuste. E um aparelhinho desse aqui é interessante que ele manda o sinal na nuvem. Então a gente consegue ir ajustando o aparelho do paciente à distância. Então, toda noite a gente tem um relatório e consegue ir configurando conforme, até deixar de um jeito que ele pare de ter as apneias e o ronco. Olha os benefícios, né, do tratamento, né, de tratar a apneia. Mais disposição, melhora da memória, melhora do humor. Imagina que você dorme toda noite mal, que você acorda cansado. Mal-humorado, né? No mínimo. Mínimo. E aí a tua noite não vai rolar nada. Você está cansado, você está mal-humorado, você está indisposto. Não vai ser a máscara que vai broxar. Né? Não, mas né? Nossa Senhora. Não, eu mas entendo. É bom para a pessoa, eu acho que sim, é tratamento. Sim, exatamente. Não é estética, é tratamento. O que eu falo para o paciente é assim, a gente tem que pensar que é uma questão de saúde. Saúde. A gente tem o desconforto de ter que usar um aparelho na boca, uma máscara, ou fazer uma cirurgia, ou correr o risco de você ter uma pressão alta, uma arritmia cardíaca, um infarto, um derrame, um AVC. Doutor, só me esclareça aqui, qual a dúvida entre apneia e hipopneia? É o do tempo que você fica, na verdade não é nem o tempo, é a limitação do fluxo aéreo. De uma maneira bem simples, a gente tem uma obstrução total do fluxo aéreo e outra uma obstrução parcial. E você acha, então, que com quanto tempo, mais ou menos, para fazer o tratamento, para dar essa adaptada, que a pessoa volta a ter uma vida mais normal, assim? Depois, quando começa a usar o CPAP, alguns pacientes na primeira, segunda, terceira noite já começam a relatar melhora, mas normalmente com uma semana, 10 dias, o paciente já está, o que se adaptou bem, consegue 10 usar, dias, porque, rápido, né? infelizmente, porque você começa a normalizar o sono. Então, 1, 2, 3 noites bem dormidas... Bem dormida, não tem preço. Tá? As primeiras noites com o aparelho pode ser um pouquinho mais chato, porque realmente tem muita coisa, tem questão de posição. Por isso que é importante ter um bom profissional te assistindo, no caso a fisioterapeuta, que ela vai ver qual que é a melhor máscara para você, qual que adapta melhor ao teu rosto. Se você se mexe muito, às vezes aquela máscara bem pequenininha que vem no nariz não vai dar certo. Então precisa de uma máscara um pouquinho maior. Doutor Alexandre Colombini, eu adorei. Obrigada mais uma vez, Prazer. gratidão. E, por favor, onde nós encontramos você, as redes sociais? Pode seguir no meu Instagram, @dr, de doutor, dr Alexandre Colombini. Não, doutor Alexandre Colombini, não tem ponto nenhum, né? E lá eu posto posts diários com dicas de ronco, apneia, sinusite, rinite, otite, temas gerais do otorrino e também respondo algumas dúvidas por direct lá. Volta mais vezes para a gente falar depois de sinusite, esses ites da vida? Prazer. Combinado? Obrigada, doutor. Nós vamos para o intervalo comercial, mas eu só vou com música. Toda vez que eu for para o intervalo, a partir deste momento, é com vocês cantando, meninos. Bonde sertanejo! Simbora, galera, vem pro forró com bonde sertanejo. Vá! Ela não larga eu e eu não largo ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Da boca da minha mulher
que eu não valho nada e hoje vai rolar briga. Quando eu chegar em casa, depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem e me abraça. É sempre assim, ela não larga eu e eu não largo ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Simbora, galera, é bom de sertanejo. Aí eu digo assim, ela não larga eu e eu não largo ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. Na boca da minha mulher, sai que eu não valho nada e hoje vai rolar briga. Quando eu chegar em casa, depois da briga, chego bem pertinho dela, chamo ela de benzinho, ela vem e me abraça. É sempre assim, ela não larga eu e eu não largo ela. Ela não larga eu e eu não largo ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela. E quando eu chegar lá em casa, eu vou fazer amor com ela.